A bomba do dia, ele treinou e vai para o jogo. Notícia que pegou a torcida do Vasco de surpresa nessa sexta-feira. Vamos falar sobre detalhes de grande negociação. E claro, a próxima partida contra o Mirassol em São Januário, amanhã com o Caldeirão, retornando após a Copa do Mundo. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa sexta-feira à tarde, barra noite, né, para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você torcedor vascaíno vai ficar por dentro de todas elas. Mas antes, eu peço sempre, na humildade, na moral de sempre, o seu like. O seu joinha avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e, claro, os top trends da plataforma, você coloca a marca Vasco acima dos rivais. Então, seu like é muito benéfico. E, claro, vamos trazer positividade para esse vídeo através do seu joinha. Vale ressaltar, se você ainda não é inscrito no canal, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Eu tenho certeza que com a sua inscrição nesse vídeo vamos bater a meta de 110 mil inscritos juntos, beleza? Falta a sua inscrição? Não sabe ainda? Confere aqui embaixo, vê se você está inscrito, vê se está tudo certo, porque vamos ao que interessa. As informações importantes do Vasco da Gama, do legítimo Clube do Povo, do Gigante da Colina. E eu já quero começar falando que ele treinou e vai para o jogo. Uma informação que pegou mais uma vez, né, a torcida do Vasco de surpresa. Ninguém esperava, né, principalmente diante das últimas informações. E eu vou falar para vocês aqui o quanto antes. A situação é a seguinte: ele treinou hoje pela manhã. Estou falando de Nelson de Ossa, tá? E vai para o jogo de amanhã entre Granada e Real Betis. Mais um dia aí que provavelmente o Nelson de Ossa não chegue ao Vasco. Isso porque o jogador está relacionado para o jogo de amanhã contra o Granada. O Granada recebe ali o Betis em mais um amistoso de pré-temporada. O de Ossa treinou hoje pela manhã junto com o elenco do Betis e já está relacionado. Mas olha só, tem um porém que eu vou trazer para vocês nesse vídeo. O Fran Garcia chegou. Mas como assim, Lin? Que não é o Altimira, né, que é o volante titular do Betis, e não o Fran Garcia é o atacante que estava se acertando com o clube espanhol. Já chegou e já deve ir como titular para o jogo contra o Granada. Com isso, o de Ossa deve ficar como opção no banco de reservas. É isso mesmo. O Nelson de Ossa estava jogando como atacante. É isso mesmo, torcedor. Atacante. Então, o Nelson de Ossa deve começar, né, o jogo amistoso de amanhã, 3 da tarde do Brasil, contra o Granada, no banco de reservas. Essa é uma notícia que pode ser boa, né? Porque aí coloca o jogador como opção ali no banco de reservas, vinha sendo utilizado como titular jogando de atacante, né? E agora com a chegada do Fran Garcia, agora a situação ficou um pouco mais complicada para o de Ossa. Mas treinou normalmente, treinou com o elenco, o Pellegrini utilizou ali, né, o jogador e vai para o jogo, já está na lista de relacionados do Real Betis. Será que o Vasco e o de Ossa irão ter uma reviravolta nas negociações? A informação que eu tenho até agora é que as negociações seguem em estágios avançados e só basta agora detalhes para o acerto com o Vasco, né? A gente vai falar bastante sobre isso e espero que com um desfecho positivo para o Cruz Maltino, porque o de Ossa é muito bom jogador, é um jogador que seria muito útil para o elenco do Vasco. Falando em jogador útil ao elenco do Vasco, o Cruz Maltino, sim, já está em negociações com o Racing da Argentina pela contratação de Santiago Sosa, o volante central ali, capitão da equipe do Racing. E claro, né, o Diego Milito escolhe ele sempre como um líder dentro de campo. Observando todos os cenários hoje, o Racing já se inclinou em aceitar uma proposta do Vasco pelo jogador. Entretanto, a proposta ainda não chegou. O Racing espera a formalização da proposta e aguarda algo entre 8 a 12 milhões de euros pela contratação desse atleta, hein? Jogador que tem contrato até dezembro de 2027 com o Racing. Vale ressaltar que a cláusula, né, a multa rescisória do jogador lá no clube argentino é de 12 milhões de euros. E a gente sabe muito bem que as coisas não são tão simples assim quando se trata de dinheiro, né? Temos que ter o aval e também o aporte ali
do novo investidor, que será aí o Marcos Lamaque. A situação muito delicada, mas a gente está apurando todas as questões e o que chegou até a mim nessa sexta-feira é que o Sousa está muito, mas muito empolgado em atuar no futebol brasileiro e sim, está inclinado em aceitar uma proposta para vir para a Liga Brasileira, para disputar o Brasileirão, acredita os empresários e o próprio jogador, que é uma grande liga com alto nível de competitividade e muito mais. Então, as informações são muito boas para o Vasco, né? O Racing querendo negociar, o próprio Sousa também inclinado a aceitar uma proposta do futebol brasileiro. Vale lembrar que antes do acerto com Gabriel Rojas, que é hoje reforço do Cruzeiro, o Cruzeiro também buscou informações sobre Santiago Sousa e está de olho também na situação atual do jogador. Então, Vasco e Cruzeiro disputando aí o atleta, enfim, o Flamengo também esteve interessado, né, há um tempo atrás no jogador, no Santiago Sousa. Eu estou em contato com muitas pessoas na Argentina, principalmente pessoas ligadas ao Racing, e eu recebi esse áudio e vou trazer aqui para vocês exatamente nesse momento. Preste atenção. En las primeras horas de la mañana aquí en Argentina se ha conocido del interés concreto que tiene Vasco da Gama por Santiago Sousa, por el volante central y por el capitán de Racing. Las conversaciones ya están activas, se empezaron a comunicar entre el club brasileño y el futbolista y puede haber luz verde para que esto avance. Desde Racing sostienen que todavía no han recibido oferta formal, que en caso de que llegue se sentarán a negociarlo porque Racing está abierto justamente a negociar al volante central que tiene una cláusula de salida de 12 millones de euros. Santiago Sousa, que tiene posibilidades de dejar el club en este mercado de pases y de llegar la oferta de Vasco da Gama a Racing, habrá seguramente negociaciones en curso para ponerse de acuerdo y para lograr un trato. Vasco da Gama interesado en Santiago Sousa con ganas también de saltar al fútbol brasileño, Racing espera por la oferta formal. Então é isso, hein? Negociações em andamento, o Racing aguardando uma proposta oficial do Vasco e a gente esperando, né, fechar essa negociação. Agora eu quero saber só a sua opinião sobre uma coisa e eu tô muito na dúvida. Será que a possível chegada do Sousa seja uma possível desistência do Nelson de Ossa ou não? Eu estou absolutamente inclinado também em apurar essa questão, né? A informação que o De Ossa vai para o jogo contra o Granada e no dia 5 tem um grande amistoso do Betis contra o Arsenal, né? Na Irlanda, vem empolgando aí o início da temporada, né? Lá na Europa, os advogados e os empresários do De Ossa tentam fazer com que ele fique, né, na Europa, juntamente com o Pellegrini, treinador do Betis, mas o jogador quer respirar novos ares, voltar à seleção colombiana e ver o Vasco também como algo muito interessante para a sua carreira. O Betis já informou que está observando todas as propostas ao jogador colombiano, que apesar de ter ido muito mal na temporada passada, ainda tem muitos valores de mercado. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Amanhã tem Mirassol e Vasco, Vasco e Mirassol, Caldeirão de São Januário, arbitragem de Rafael Klein. Eu estarei lá presente no Caldeirão e, obviamente, se eu estarei presente, você também vai estar acompanhando tudo aqui que acontecer direto da Colina Histórica. Agradeço mais uma vez a sua presença, muito obrigado pelo seu like, forte abraço, saudações vascaínas.